Voltando com o programa Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, agradecendo a sua companhia. Eu acho que é um programa que a gente está fazendo de tudo, né, Rafael? Para levar a população para conhecer os candidatos aqui da nossa região, da nossa cidade, para que você escolha bem nesse 7 de outubro aí. Por favor, escolham bem, né? Nosso pedido, né, Rafa? Votem. Acima de tudo, não deixem de votar. Não votem nulo, não votem branco e não se abstenham de votar, principalmente para deputado estadual, para deputado federal e senador. É fundamental. Bom, nós estamos recebendo agora no segundo bloco o candidato a deputado federal, Roque Ferreira, figura muito conhecida aqui na cidade de Bauru, já foi vários mandatos na Câmara Municipal. E Roque, boa noite, seja bem-vindo à TVC Bauru. Boa noite aos telespectadores da TVC, boa noite Rafael, boa noite Carlos, é um prazer estar aqui para fazer esse diálogo com a população de Bauru e região. Roque, o que eu mais sinto falta hoje na Câmara Municipal é de vereadores com postura igual a sua, de enfrentamento, né? De não ter aquela dificuldade de enfrentar, inclusive quando você está na situação, que eu acho isso muito mais valoroso do que quando você é oposição, que se torna uma coisa fácil, né? Como vai ser sua postura na Câmara Federal, poder, de repente, ter no governo partidos que estão juntos na sua base? Veja, eu hoje sou filiado ao PSOL. Sim. O PSOL tem uma candidatura, que é a candidatura à presidência do companheiro Boulos e também a nossa companheira Sônia Guajajara. Ao estado de São Paulo, nós temos a candidatura da companheira Lisete Aderado, temos também como vice o companheiro Maurício e duas candidaturas ao Senado, do Daniel Cara e da Silvia Ferrara. O parlamento, ele é muito complicado, o parlamento. Eu exerci todos os meus mandatos na Câmara com uma posição. Para que serve o parlamentar? Eu acho que esse é o grande debate que nós temos que fazer. É um debate muito pouco feito e a campanha mostra que a maioria da população não sabe para que serve deputado federal nem deputado estadual. Infelizmente. Veja, eu exerci meus mandatos na Câmara cumprindo rigorosamente um compromisso que a gente assumiu de maneira coletiva, com quem nos apoiou e nos levou para a Câmara dos Deputados Federais. Eu não tenho a pretensão de ser um deputado federal que bata recordes de apresentação de projetos. Não. Meu objetivo de ir para a Câmara é um objetivo muito preciso, ou seja, na Câmara dos Deputados Federais, ser um instrumento da luta dos setores organizados da classe trabalhadora e da juventude. Como, por exemplo, você falava no bloco anterior e conversava com o Natalino sobre a reforma da Previdência. O nosso mandato, ele é rigorosamente contrário à reforma da Previdência. Nós defendemos a contra-reforma da Previdência. Seja a contra-reforma feita na época do Fernando Henrique Cardoso, que pegou o setor privado, seja a contra-reforma que foi feita na época do governo Lula, que pegou o setor público. Então, lá dentro da Câmara, o nosso combate vai ser esse. Se vamos conseguir fazer essa contra-reforma ou não, isso já é uma outra discussão. Mas eu acredito que é possível, desde que lá dentro a gente expresse e ajude a organizar o movimento aqui fora. Então, o mandato, ele serve para isso. Todos os mandatos têm seus compromissos. É que a grande maioria não revela seus compromissos. Só que depois que conquista o mandato, transforma o mandato em instrumento de negociata, vende o mandato para grandes empresas, faz o grande balcão de negócios, enfim, desmoraliza a atividade política, como nós estamos sentindo agora ao fazer essa campanha eleitoral. Aproveitando o gancho, concordo plenamente com você, como efetivamente você fazendo parte do PSOL, um partido que é combativo, já reconhecidamente combativo dentro do parlamento, mas como fazer essa mudança, todas, ou pelo menos a cada uma, porque não dá para fazer todas ao mesmo tempo, num congresso que justamente tem esse perfil que você acabou de falar. E nesse último mandato que está se encerrando, tomara a Deus que se encerre rápido, porque é um dos piores que eu já vi na minha vida. Como você vai conseguir justamente fazer esse instrumento funcionar, quer dizer, combater tudo isso e levar propostas como essas que você acabou de levantar? Só através da pressão organizada da classe trabalhadora. Não tem outro sentido. É impossível a gente pensar
que um presidente da República que ganhar a eleição vai governar esse país convencendo politicamente deputados federais e senadores. Não, esse modelo está esgotado. Está comprovado que o presidente da República, para ter o mínimo da tal governabilidade, ele precisa trazer para suas posições políticas o maior número de deputados federais e o maior número de senadores. E é aí que se instala, então, um grande veio da corrupção. Nós pudemos ver isso recentemente quando o presidente Temer, né, foi solicitado ao Congresso Nacional, pelo STF, a autorização para abrir um processo contra o presidente Temer. O que o Temer fez? Foi muito simples, ele foi chantageado da maneira mais chula pela grande maioria dos deputados federais do Senado, que lhe disseram o seguinte: ou libera o nosso dinheiro das emendas parlamentares, ou nós vamos votar para ser investigado. O que ele fez? Ele irrigou esse bando de canalhas e bandidos que tem hoje com mandato oficial e federal, para que não se permitisse a investigação. Duas vezes. Né? Duas vezes. Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte: somente a pressão popular, ocupando Brasília, o povo organizado, pressionando as instituições, pressionando deputados e senadores, é que possibilitará com que se façam as reformas necessárias. Aí então nós vamos ter um governo de conflito. Nesse momento eu estou convencido que nós não precisamos de consenso nenhum. Nós precisamos de um governo que seja capaz de fazer as rupturas necessárias que o país precisa. E isso já é conflito. Não tem mais como mediar interesse. Não tem como mediar interesse. Os que estão em cima, controlando o poder econômico, controlando o dinheiro, não querem soltar nenhuma migalha. Os que estão embaixo já não conseguem viver mais com o que tem. Sim. Então nós chegamos numa coisa, Manuel, que é muito simples a gente dizer: nós estamos vivendo exatamente aquilo que o velho Marx colocou na sua obra. É a velha luta de classes se dando, inclusive agora no processo eleitoral. Não há mais possibilidade nenhuma de se construir consenso na sociedade brasileira, que sempre foi uma sociedade dividida. Só que hoje essas divisões estão ficando bem claras. Sim. Esses candidatos, e logicamente por uma questão ética, excetuando-se o candidato do seu partido, o Boulos, né? Mas esses que estão na ponta, ou que podem fazer o segundo turno, e um deles vai ser o eleito, o candidato à presidência, tem essa capacidade, na sua visão, de promover essa ruptura? Bom, primeiro, ou nós estamos inseridos no velho discurso do mais do mesmo e vamos ter que esperar mais 4 anos? eu acho que não. Não. Eu acho que os candidatos que estão pontuando aí, em primeiro lugar, não dá para fazer uma comparação sobre o ponto de vista político, sobre o ponto de vista da natureza humana e das regras humanas entre algumas candidaturas. O Bolsonaro é uma candidatura que eu considero uma candidatura das mais abjetas que a história do Brasil produziu até hoje. Segundo, nós temos outras 2 candidaturas, que são candidaturas que também eu considero limitadas sobre o ponto de vista das necessidades da classe trabalhadora, que são candidaturas que a gente chama neodesenvolvimentista, que são as candidaturas do Ciro e que são as candidaturas do próprio Haddad, né? De produzir um novo desenvolvimento. O que nós temos que discutir hoje é o seguinte: a humanidade atravessa uma das crises mais profundas do sistema capitalista, né? E não é uma crise cíclica, é uma crise estrutural. O que nós temos que perguntar é o seguinte: existem as condições hoje na humanidade, no sistema, né, para produzir desenvolvimento? Existe desenvolvimento de forças produtivas? Ainda é possível esse sistema se desenvolver para gerar riqueza, para gerar melhores qualidades de vida? Nós estamos vendo que isso é praticamente impossível. Nós temos hoje no mundo 62 guerras com 72 milhões de refugiados. E a tendência é que isso aumente, né? Então esse regime também, ele já chegou num processo de esgotamento. Perfeito. O que é que vai sair desse processo de esgotamento, nós não podemos fazer projeções. Eu, como sou um humanista, dou toda a minha vida, assim como tantos milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil, para que a gente dê um salto de qualidade e construa uma sociedade justa. Porque, do contrário, nós vamos ter a barbárie, né, com todos os sinais que a gente já vê e hoje são evidenciados, né, essa barbárie tomando conta das relações sociais. Voltando para Bauru e para a região, para a sua candidatura. O Natalino falou há pouco que precisaria de 45 mil votos para se eleger. Ele está em outro partido, dentro do seu partido. A sua previsão, ou a previsão do partido, é mais ou menos essa? Quer dizer, para sair candidato, para sair, ou ter grandes chances, teria que sair com 45, 50 mil votos? Ou é menor que isso? Não. O coeficiente eleitoral ele é igual
para todos os partidos e para todos os candidatos. Né? Na eleição passada, para eleger um deputado federal, foi necessário que cada partido ou coligação tivesse 320 mil votos. A cada 320 mil votos, você tinha direito a um deputado federal. Quem era esse deputado federal? Aquele da lista que era o mais votado. Esse procedimento continua. Só que hoje nós temos uma regrinha a mais. Que é aquele corte que é o 10%. Isso. Então você tem que ter no mínimo 10% de 370 mil votos, ou seja, 37 mil votos. Então todos os candidatos tem que ter no mínimo 37 mil votos. Não importa o partido. Se ele está num partido muito grande, se ele está num partido pequeno, não importa. É o começo. Mas isso é só uma habilitação, né? É só uma habilitação. O mínimo é ter 37 mil. Isso é legal para a população não ficar sabendo. Nós temos um outro problema, que isso também eu considero uma regra antidemocrática. Sim. Porque isso acaba com o voto de legenda nos partidos orgânicos. Você tem um partido pequeno, mas um partido orgânico, ideológico, que ao invés de fazer campanha fulanizada, fazer campanha em indivíduo, faz campanha numa proposta. Vamos supor que esse partido tenha 370 mil votos, mas nenhum dos seus candidatos consiga 37 mil votos, ele não elege ninguém. Ele não elege ninguém. É mais uma regra que visa fortalecer as grandes corporações mafiosas nas quais se tornaram os grandes partidos políticos. E você foi vítima recentemente, né, Roque? Apesar de uma votação extremamente volumosa, né, mais de 4 mil votos, acabou não te levando de volta para a Câmara, né? Não, faltou voto na legenda. Na legenda. E não tinha o corte. Não tinha o corte. Eu já passei por isso 3 vezes. 3 vezes, né? Mas veja, eu mesmo tendo sofrido, não tendo conseguido a cadeira, eu defendo o voto proporcional. Por que o voto proporcional é importante? Porque ele garante que as minorias possam ter acesso ao parlamento. Ele é um espelho, né? O que eu sempre fui contra foi a coligação no voto proporcional. Porque a coligação no voto proporcional degenera a natureza do voto proporcional. Aí os caciques fazem grandes negócios. Você junta aí 5 ou 6 caciques de partido, eles falam, a gente monta uma aliança aqui, com certeza nós vamos botar um monte de, abro aspas, né, de Zé Ruela aí para trabalhar para nós, para ter 300, 400 votos e nós vamos ser eleitos. É exatamente isso que acaba acontecendo. Então, mesmo tendo ficado fora da Câmara agora e em 2 outras eleições, né, eu continuo nesse processo de democracia aí meia capenga do jeito que está ainda, defendendo. Mas defendendo isso. É um espelho, né? Sim, é um grande espelho. Uma pergunta para você. A sua campanha, obviamente, ela tem muito e ela é muito forte em Bauru. Mas como você está trabalhando? Porque o estado é muito grande, nós estávamos falando isso antes do programa, são 600 e tantas cidades. Você vai focar na região, que tem cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil eleitores? É isso a grande luta? Nós estamos trabalhando mais, de forma mais direcionada à cidade de Bauru, e temos apoiadores em algumas regiões e algumas cidades do estado de São Paulo. Mas necessariamente uma campanha, Carlos, Rafael, necessariamente você não faz uma campanha só para obter o voto, né? Eu me oriento pelo marxismo, e isso é público, não é? Sim. E tenho muito orgulho disso. Integra uma corrente dentro do PSOL chamada esquerda marxista. Nós estamos convencidos que as eleições, hoje, elas mudarão muito pouco a realidade da vida do povo brasileiro. Elas podem mudar muito para pior, para melhor, não. Portanto, nosso grande debate no processo da campanha eleitoral é discutir com a classe trabalhadora, com os vários estratos da classe trabalhadora, discutir com a juventude o que é que nós podemos fazer pós-eleição. Porque o pós-eleição é o mais difícil do que o processo eleitoral. Como é que nós vamos nos organizar, por exemplo, para revogar a reforma trabalhista? Como é que nós vamos nos organizar para revogar as terceirizações? Como é que nós vamos fazer para revogar essa medida absurda, a PEC da maldição, que congela os gastos em serviço público por 20 anos? É esse o debate que nós temos que fazer. Não basta votar num ou outro candidato, se é mais bonito ou menos bonito, se é mais agradável ou não agradável. O que é que nós vamos fazer com esse país e com essa população depois do processo eleitoral? É uma situação contínua, né? Sim, que deveria... Na verdade, não adianta você votar e ir para casa. Você vota e ir para casa, o mundo continua. Né? Porque, na verdade, essa democracia que você vai lá e vota de 2 em 2 anos, ela não serve. Era um sistema que já acabou.
já acabou. Né? Pode servir a outros interesses, mas aos interesses das maiorias não. Talvez seja esse o grande ou o maior pecado do eleitor brasileiro. É votar e depois não cobrar, não fiscalizar, não acompanhar aquilo que está acontecendo. Seria o caso de pegar um boletim do filho e só olhar esse boletim a cada 4 anos. Né? Uma total insensatez, né? Eu vou ter que encerrar, Roque. Eu acho que depois a gente vai até convidar você para a gente debater outros assuntos aqui, depois da eleição e tudo, porque eu acho que essa discussão é uma discussão permanente, ela deve acontecer pela sociedade, então já fica o meu convite aqui para que você retorne com mais tempo, para que a gente possa aprofundar um pouco mais as discussões, e eu queria desejar você o sucesso e as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a você, Rafael, a você, Carlos, a oportunidade de ter vindo aqui, ter feito esse diálogo franco, honesto com a população. Mas gostaria de aproveitar esse encerramento para primeiro registrar um repúdio à agressão que sofreu a nossa companheira lá na segunda-feira, a companheira Maria Tuca, que foi violentamente agredida na porta da sua casa, e ela é uma das organizadoras, né, do ato que vai ter no dia 29, Bolsonaro não, ele não. É uma manifestação justa, é uma manifestação política, né? E ela foi agredida a socos com coronhadas de revólver nessa segunda-feira. Então fica aqui o nosso repúdio a quem cometeu o ato e a nossa solidariedade à nossa companheira do PSOL, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E também aproveitar para convocar todas as mulheres, todos os homens, todos os jovens, todos aqueles que defendem minimamente o sistema democrático e civilizatório para estarem na Praça Rui Barbosa no próximo sábado às 14 horas, onde vai ser realizado o ato Ele Não, em defesa das conquistas democráticas contra o machismo, contra o racismo, contra a xenofobia e contra a lesbofobia. Consegui falar certinho sem errar. Muito obrigado a todos vocês. Queria agradecer, Moy, queria agradecer muito a presença. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E a você que está acompanhando o programa, meu muito obrigado, valeu demais. Fica já o convite para quinta-feira, para nós discutirmos mais um pouco com mais um candidato, quinta-feira às 19h30. Valeu demais e até quinta-feira.